Boa tarde a todos. Primeiro rogamos a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, para que nos auxilie, para que nos dê a bênção de seus ensinamentos, de sua luz, a fim de compreendermos a reencarnação, como ela se deu desde a antiguidade até os dias de hoje. Por falar em reencarnação, ela é um dos temas mais discutidos, é um dos temas mais questionados, abordados e iluminados de vários filósofos, de vários pensadores, religiosos ou não, desde a antiguidade até os dias de hoje. Nós temos informações de que muitas pessoas, muitos espíritos com alto grau de conhecimento, de intelectualidade, já tentaram estudar a reencarnação. O nosso propósito para essa tarde é fazer com que vocês não durmam, porque acabaram de vir do almoço e aquele estômago cheio, não podem dormir. Então eu vou falar bem alto, vou ser assim, bem assim, entusiástico, para que ela que está aqui, desculpa se for alguns perdigotos em você, vocês não durmam, tá? A gente vai falar sobre reencarnação desde aquela época lá atrás até os dias de hoje. Alguém que está ligando para falar sobre reencarnação, pode colocar no Viva Voz que a gente fala com ele também. Ele consegue ouvir a palestra através do Viva Voz. Gente, reencarnação é um tema muito interessante. Por quê? Porque muita gente fala, pode ser que eu acredito, pode ser que faz sentido. Mas o que a gente vai ver hoje a gente vai ver as pessoas que estudaram o assunto. As pessoas que foram a fundo, afinco, tentar descobrir um pouco mais do que é a reencarnação. Então, nosso programa, nosso propósito é fazer um cronograma, desde lá a antiguidade até os dias de hoje. Tudo bem? Apertem os seus cintos, que o piloto não sumiu, está aqui o piloto. A gente vai dirigir ou pilotar essa palestra, fazendo com que vocês consigam alcançar esse conhecimento sobre reencarnação. Primeiro, a gente vai lá na antiguidade, lá na época do Egito Antigo, onde existiam vários faraós, ou faraós no plural. E eles, muitas vezes, imaginavam que eles pudessem voltar para o corpo. Por isso que a gente vê, todo mundo conhece as múmias, né? Então eles imaginavam, esses faraós, que eles voltariam para a Terra em forma com o mesmo corpo que eles tinham antes. Eles tinham essa certeza da imortalidade da alma, que eles voltariam a viver no mesmo local onde eles estavam, por isso embalsamavam seus corpos. Óbvio que a gente sabe, nós espíritas, que isso não é possível, mas eles acreditavam nisso. Da mesma maneira, lá na Índia milenar, nós veremos que os hindus, aqueles que seguiam as escrituras muito antigas, já tinham conhecimento, já tinham informações em pedras, em cavernas do Himalaia, sobre reencarnação de alguns povos. Alguns povos que já vinham habitado na Terra e voltariam a habitar a Terra com outras denominações. Também outras religiões fundadas do hinduísmo. Então, para termos uma ideia, 4.500 anos antes de Cristo já acreditavam em reencarnação. Nós que estamos em 2009, temos 2.000 anos depois de Cristo. Então, reencarnação já é um tema acreditado, ou aceito, ou estudado, pesquisado, durante mais de 6.500 anos. Vou repetir. A reencarnação é um tema que já foi estudado, ou está sendo estudado, há mais de 6.500 anos. Impressionante, não acha? 6.500 anos. E o mais impressionante ainda é que 2/3 da população mundial acredita em reencarnação. 2/3. Tendo por conhecimento, a China por si só, com quase 2 bilhões de pessoas, 1/3 da população mora na China. Eles todos são reencarnacionistas, como o budismo. Então vamos lá. A gente vai lá na frente a 3.000 a.C. Começamos então com 4.500 a.C., vamos para 3.000 a.C. Havia um papiro egípcio que foi encontrado em uma das pirâmides, aquelas coisas magníficas que a humanidade criou,
ou construiu na antiguidade. Esse papiro dizia que antes de nascer, a criança já viveu a morte. Já viveu. E a morte não é o fim. Ou seja, a criança... Quem tem filhos aqui? Levante a mão, por favor. Uau! Todos são pais? Eu não tenho filhos ainda, mas vamos lá. A gente algumas vezes já percebeu na criança algum comportamento que a gente fala, então como é que ela sabe disso? Da onde que vem isso? Então, há 3.000 anos antes de Cristo, esses egípcios, né, escreviam esse papiro dizendo que as crianças, antes de nascerem, já haviam vivido. Vivido onde? Na barriga das suas mães? Sim, mas não há aprendizado, ela ouve, né? Mas não tem aquele aprendizado todo. Então ele queria dizer, sugerir que há uma vida pretérita, aquela vida que está naquele momento. Ele continua ainda, o papiro, dizendo que a morte não é o fim. Ou seja, a morte é simplesmente uma passagem para uma próxima vida. Ele vai mais a fundo ainda, dizendo que a vida é simplesmente um evento que passa como dia solar que renasce. Ou seja, a cada noite que dormimos, morremos. E o dia seguinte, o sol se põe novamente, é uma nova vida. A nossa vida de hoje, como nos diz Kardec, os espíritos imortais, melhor dizendo, é simplesmente um dia na vida nossa como seres imortais, como espíritos imortais que todos somos. Então imaginem, se a pessoa viver mais ou menos 80 anos, que é a idade média hoje, de uma pessoa aqui nos Estados Unidos, 80 anos, em cada ano, são 365 dias, correto? Vezes 80 anos, são mais ou menos 3.142 dias. Em 3.142 dias. Ou seja, segundo Kardec, nós temos mais de 3 milhões de vidas. Meio difícil de engolir, né? 3 milhões de encarnações. A gente nunca sabe, mas é um cálculo meio aproximado. Então a gente vê que desde aquela época já havia esse conhecimento. Já havia essa preocupação em saber para onde iremos quando passarmos do túmulo, do além-túmulo. Ou de onde viemos antes de chegarmos aqui, nessa encarnação. Aqueles que nasceram em 70, 60, 80, 90. De onde nós viemos? O que éramos antes disso? A gente continua. O Bhagavad Gita é uma das mais nobres citações, são várias citações, mais de 700 frases que o povo hindu segue como sendo o seu livro ou como sendo o seu método de vida. Óbvio que não poderíamos trazer todas as 700, mas uma que realmente traz um conhecimento, o que nos mostra o que eles acreditavam é essa. Da mesma forma que nós desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim nós, nossa alma, nós em espíritos que somos, se descarta de um corpo usado, nosso corpo material, para se revestir de novos corpos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, depois de cefarmos nossas energias vitais, quando nosso corpo não mais responder ao impulso do espírito, por um motivo ou outro, nós, porque eu não sou meu corpo, eu sou uma inteligência, a minha inteligência, eu voltarei a ocupar um novo corpo. 3.000 anos antes de Cristo. Eles já acreditavam nisso. A gente continua lá para frente agora, indo para 2.500 antes de Cristo. Os budistas, nossos queridos amigos budistas, também acreditam na reencarnação. Ah, mas como assim? Como assim? Por quê? Porque o budismo, por ser uma religião lá do Oriente, pegou várias de suas lições ou ensinamentos da religião hindu, do hinduísmo. E uma delas é a reencarnação. Então temos vários exemplos de Budas antigos, de Dalai Lamas, de ensinamentos budistas por si só, que nos dizem, que nos falam, que nos mostram que nós
não paramos nessa vida. Que nós voltamos ao corpo em uma próxima encarnação para reparar essas arestas de maldades, de problemas, de vicissitudes que todos nós ainda temos, porque vivemos aqui, no mundo de provas e expiações. Então eles acreditavam que se eu fizer mal para o meu próximo, o que acontece comigo? Eu tenho que voltar e fazer o bem para esse mesmo próximo. Eles acreditavam que se eu pisar na bola, como dissemos no português coloquial, com alguém, adivinhe, eu tenho que voltar e fazer o serviço direito. Nada mais é do que a ação e reação, nós espíritas que aprendemos com Kardec. A lei de causa e efeito, que tantas vezes já lemos nos livros de Kardec, livros de outros autores, Emmanuel, cobre isso com grande teor. Né? André Luiz também, num livro chamado Ação e Reação, onde fala a interação que os espíritos têm, o que acontece com eles depois que eles saem desses 5 sentidos que somos, por uma experiência espiritual, ou seja, no mundo espiritual, nós vamos perceber, não devia ter feito isso. Nossa, como eu magoei aquela pessoa que tanto gostava de mim. Aquela minha mãe que me cuidou com tanto carinho, eu deixei ela de lado. Então, só através do conhecimento que nós teremos, livres da matéria, que poderemos dar valor ou entender o motivo pelo comportamento que muitas vezes temos, que não é dos melhores. O budismo é a religião oficial da China, como dissemos. Todos os chineses, a grande maioria dos chineses religiosos são budistas. E também são reencarnacionistas. É importante lembrar um fato interessante sobre o budismo, que nós, através do advento do Espírito da Verdade, através dos livros de Kardec, entendemos não ser possível, que é chamado a metempsicose. Esse nome é difícil, metempsicose, uma coisa assim difícil. Deixem para lá o nome. A teoria é a seguinte: você que está num corpo agora masculino, de homem, né, hominal, volta em um corpo de um animal. Em um corpo que não condiz com a nossa inteligência, com o nosso cérebro, etc. Não porque o nosso cérebro não tem a capacidade, o cérebro de um animal, um macaco, um cachorro, etc. Não, eles também têm cérebro, obviamente. Mas nós vemos por Kardec que os espíritos nunca voltam para trás, nunca retrogridem. Nós somente progredimos. Essa vida aqui, Flávio, eu vou te contar uma coisa, essa vida aqui é horrível, não consegui fazer nada, não fiz amigos, todo mundo me odiava. Pelo menos nós ficamos estacionados. Nós nunca voltamos. O caminho é sempre para frente. A gente pode repetir de ano, é a mesma coisa numa escola. A gente está na 8ª série, aí não consegue aprender aquela equação de 2º grau, aquela coisa de derivados, e agora o que eu faço? Faz de novo a 8ª série. Mas biologia, aquela coisa difícil, faz de novo a 8ª série. Não é voltar para a 7ª série, não existe isso. Nós aprendemos, através de Kardec, através dos ensinamentos dos espíritos, que nós somente progredimos. Porém, nossos amigos budistas ainda acreditam que eles podem voltar em uma forma animal, em uma forma de um pássaro, um mamífero e outros tantos. Continuando, a gente vai lá para frente. 2000 anos antes de Cristo. Havia uma imperatriz, uma faraó, feminino de faraó, me peguei nessa, não sei. Uma faraó, fêmea, chamada Osíris. Ela era deusa, né, na época. E Osíris, ela tinha um código onde ela explicava, ela ensinava para os súditos dela. E esse código, eles cantavam, eles falavam na presença de Osíris. E uma parte desse código é: honra-te, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso. Tu que fazes renascer os imortais, que renovas sua juventude. Como que Osíris fazia renascer os imortais? Nós também sabemos, através da ciência, que o momento que o nosso corpo para de funcionar, não há como voltar atrás. O momento que a ligação entre o fluido vital, entre perispírito e corpo se desfaz, não há volta.
Ah, mas Jesus ressuscitou a viúva de Lázaro. É verdade. Porém, ela se encontrava em um estado de saúde que naquela época não se conheciam. Que é a letargia, a catalepsia, dentre tantos outros. Hoje, para vocês terem uma ideia, a pessoa não pode ser enterrada antes de 24 horas, em nenhum lugar do mundo. Aqui, então, alguém que já foi em funeral aqui sabe, enterra depois de um mês. O morto fica lá na geladeira, passando frio, tadinho, um mês lá, gelando, depois... Não passa frio, a gente sabe, né? Brincadeira. Mas, enfim, por causa disso, porque essas doenças, esses sintomas patológicos, onde o nosso organismo quase que para de funcionar, e uma visita médica muito rápida não consegue deter de conhecimentos ou de ferramentas ou capacidade para deduzir se aquele ser está realmente desencarnado ou passa por um estado letárgico ou cataléptico. Então, por esse motivo que hoje em dia não se enterram ou se queimam pessoas antes de 24 horas. Porém, Jesus, sim, sabia que aquele que estava ali, aquela, na verdade, a viúva de Lázaro, ele sabia que ela não tinha desencarnado ainda. Pois ele, como médium que era, um dos maiores médiums que a humanidade já viu até hoje, conseguia ver ela ali, o seu perispírito, se fazia presente para ele. E sabia que ele não estava desligado. Por esse motivo, ele vai, aplica os passes e ela se desperta. Porém, a medicina daquela época, como dissemos, não sabia disso. E Osíris, então, fazia praticamente a mesma coisa. Se termos mais conhecimento do assunto, poderíamos apenas imaginar que ela, com a mediunidade, percebia que o ser ainda estava ali encarnado. E conseguia, através de alguns mecanismos, algumas técnicas que ela tinha, fazer com que ele ou ela renascesse. 2000 anos antes de Cristo. Não chegamos nem na época de Cristo ainda. Vejam bem. A gente vai lá para frente agora. 1250 antes de Cristo. Hermes Trismegisto. Ele era um místico egípcio. Por que místico? Porque Hermes conseguia falar com os imortais. Conseguia se comunicar com aqueles que já tinham ido para o plano espiritual. E, nada mais, aliás, sem mais conhecimento daquela época sobre mediunidade, comunicabilidade com os espíritos, que nós, muito fortuitamente espíritas, temos um estudo magnífico feito por Kardec através do Livro dos Médiuns, né, e de evocadores, sabemos que Hermes era, na verdade, um médium que conseguia ver aqueles que já tinham desencarnado. E ele diz que ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos entender essa frase assim com todo o teor e conteúdo que ela nos apresenta. Ninguém pode ser salvo. O que é, na verdade, ser salvo? A gente sabe que antigamente todos procuravam a salvação. Eu quero ser salvo. Ser salvo, na verdade, é ir para o reino dos céus. Alguns irmãos nossos protestantes dizem que para ser salvo você tem que ir à igreja. Jesus, muito bem, disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, naquela época, como não haviam preposições, nós poderíamos imaginar que ele quis dizer: eu sou o caminho para a verdade e para a vida eterna, para a verdade espiritual, que todos nós somos espíritos imortais. Então, o ser salvo nada mais é do que viver a eternidade, do que se reajuntar com o Criador, com o Pai. Ele continua: ninguém pode ser salvo sem renascer. O que vem a ser renascer? Re, do grego, de novo, mais uma vez. Nascer, nascer de novo. Nascer de novo, como? Através de uma outra mãe, de um outro casal, de um ato sexual. Nascer de novo, sem livrar-se das paixões. Quais eram as paixões daquela época? O apego demasiado ao ouro, ao poder, à fortuna, à glória e tantos outros. Parece que não mudamos muito hoje em dia, né? As paixões de hoje continuam sendo
poder, a fama, a glória, o dinheiro, status social, entre tantas outras. Exatamente. Exatamente. Desde aquela época já existia essa preocupação. Ele diz que não há como livrar das paixões sem o quê? Sem renascer, sem voltar à carne, sem voltar e reparar as arestas. Se eu não conseguir passar da 8ª série, eu preciso voltar e ter mais lições, mais aulas. Preciso aprender um pouco mais a continuar na minha caminhada evolutiva. E ele continua ainda das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Ou seja, das paixões que eu, durante uma vida inteira, tenho as minhas paixões. Eu só vou conseguir me livrar delas aqui. Kardec muito bem nos diz que os espíritos que estão na erraticidade têm muita dificuldade em aprender, em pôr em prática os ensinamentos. Porque é muito fácil. Imagine a gente vai ao centro espírita, a gente encontra amigos, encontra aqueles que são realmente parte da família. Nós que participamos do centro menor, congregamos com aqueles que fazem parte da nossa família espiritual. Quão maravilhoso é isso. Agradecemos muito ao nosso Pai por essa oportunidade. Porém, imaginem que em uma família há problemas. Quem aqui, perguntinha básica, quem aqui não tem um familiar difícil? Levante a mão, por favor. Parabéns. Você é a única, Bia. Parabéns. Ou seja, é muito difícil. Porque talvez ela não saiba, porque é uma alma nobre já. Não precisa estar mais encarnada aqui nesse mundo. Brincadeira, Bia. Fala que eu conheço a Bia, por isso que eu brinco com ela. Ou seja, todos nós temos um familiar difícil, que não nos compreende, ou melhor ainda, que nós não conseguimos compreendê-lo ou compreendê-la. Por isso é que somente através da vivência em família, na carne, é que nós sabemos a dificuldade. Porém, voltando, a gente vem ao centro espírita, é muito fácil ser caridoso. Quer ajuda? Vou lá, pego para você. Quer um livro? Pego para você. Vou lá, pego para você. Você quer? Claro, vem aqui tomar passe, meu irmão. Por favor, vem aqui. Aquela felicidade toda. Porém, basta o rapaz, a mulher sair do centro espírita, pega ali o trânsito, já quer xingar um porque entrou na frente, já está nervoso porque está ali, não chega o horário. Peraí, mas você acabou de sair do centro espírita. Por quê? Porque quando estamos no meio de pessoas afins, é muito fácil estar feliz. É muito fácil ser caridoso. É muito fácil fazer coisas. Não, claro. Não tem problema. Só pode chegar a hora que a senhora quiser, vai estar pronto aqui para a senhora o seu livro. Aí você está trabalhando. Você pode fazer aquela ferramenta, pega você. Não quero saber de ferramenta nenhuma, não. Por quê? Porque você não gosta daquela pessoa, tem aquele conflito, tem aquela dificuldade. Ou seja, quando estamos na erraticidade, todos sabemos as dificuldades. Sabemos que numa encarnação pretérita, eu causei um mal àquela pessoa. Então o que eu vou fazer? De tudo para que ela consiga me amar, para que ela me perdoe. É honesto isso? É umas segundas intenções aí, né? Então Deus quer que aqui na Terra, sem sabermos do pretérito, sem sabermos o que fomos em uma encarnação passada, Ele quer que realmente aprendamos esses ensinamentos. Que sejamos bons, não somente aqueles que são bons conosco. Jesus dizia, se fosses caridoso ou fosses amoroso, se amardes aqueles que são seus amigos, que diferença tendes com os fariseus que fazem o mesmo? Nenhuma diferença. Nós temos que ser mais. Temos que amar aqueles que nos amam. Temos que amar, perdoar, ser indulgentes, sermos caridosos com aqueles que não nos agradecem quando abrimos a porta de um restaurante, de um shopping, seja onde for. Temos que ser caridosos, meu irmão, você está com pressa. Vai na frente. Deve estar com pressa. Não sabemos o que acontece com aquele ser que dirige que nem um louco, que nem uma louca, nas ruas por aí. Então é só através da prova na carne é que conseguimos progredir. 1250 anos antes de Cristo, Hermes já dizia isso. Que só através da experiência aqui é que conseguiremos deixar para o lado, tirar as paixões difíceis. A gente continua, lá para frente. Notem que o Bhagavad Gita são frases que foram passadas de pessoas para pessoas, de seguidores para seguidores. Os hindus tinham como forma de vida, como filosofia de vida,
tem até hoje o Bhagavad Gita, porém ele não está escrito em lugar nenhum. De uma outra maneira, o livro de Vedas, mais de 30 Vedas, que são capítulos ou ensinamentos para o bom viver, está escrito em sânscrito até hoje. Se formos numa biblioteca aqui da cidade, poderemos pegar uma versão em inglês. E nesse livro há máximas fantásticas sobre reencarnação. Há ensinamentos maravilhosos que nos dizem que você não é apenas uma vida. Você é um conjunto de vidas. Homem, mulher, rico, pobre, poder, não poder, fama, sem fama, em várias ocasiões. Umas vezes, por que ele diz isso? Porque na Índia é muito importante. Existem castas sociais. Se você é nascido em uma casta social alta, você não vai para uma casta social mais baixa. Não há essa mobilidade social que a sociologia muito bem vem explicar entre uma pessoa que nasce, uma família pobre, como alguns de nós que nascemos, consegue através dos estudos, consegue através de cultura, de ensinamentos, de trabalho, progredir para uma classe social mais bem-aventurada de finanças. Na Índia isso não existe. Você pode até ter dinheiro, porém o seu nome nunca vai estar entre as classes sociais superiores. O Bhagavad Gita nos ensina isso, que através desse trabalho, dessa maturação, ou esse afinamento, esse polimento entre todas as circunstâncias da vida, homem, mulher, rico, pobre, sem fama, com fama, uma casta A, uma casta B, você vai chegar à iluminação final. A gente continua até Zoroastro. Zoroastro era da Pérsia, onde hoje é o Irã, era um filósofo muito famoso. E ele escreve várias cartas, né? Aqueles que ele se comunicava, inclusive com pessoas ou com outros filósofos na Grécia, na Índia, né? Dizendo que aquele que retorna para a terra e faz o bem, ou seja, aquele que retorna para a terra, você só pode retornar para algum lugar que você já esteve, certo? Ou seja, se eu posso retornar para a terra, eu já estive na terra. Como que eu retorno para a terra? Nascendo de novo. Aquele que retorna para a terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, ou seja, ele não espera que sejamos santos. Ah, o Flávio não faz nada de errado, só vive... Mentira. Claro que é mentira. Todos nós temos dificuldades. Em momentos, devia ter feito isso. Falei besteira de novo. Ai, meu Deus. Todos nós passamos por isso. Somos humanos. Vivemos aqui em um mundo de provas e expiações, como dissemos. Todos nós temos dificuldades. Sejam elas materiais, sejam elas psicológicas, sejam elas morais, as mais importantes. Por isso estamos aqui para aprimorá-las, trabalhá-las. Esse é o sentido principal da reencarnação. Ele continua. Segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções. Jesus, muito claramente, diz que o que importa são as intenções. Se eu quero fazer o bem, se eu me predisponho a fazer o bem, e vou até lá ajudar aquele irmão, e alguém fez na minha frente, eu tenho algum benefício? Com certeza, porque eu já me predispus a sair, a doar o meu tempo, que é a maior caridade que podemos doar. Não os $5 ali, mas o tempo que nós temos. Porque é algo que nos faz falta. A maior caridade é doar o tempo para servir, para ajudar aquele que necessita. Ele continua. Recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos, cada um segundo suas obras, já dizia Jesus. Aqueles que durante o período da vida na Terra vivem na dor e no desgosto, a grande maioria de nós, vivem na dor e no desgosto. Sofrem com isso por causa de suas palavras mesquinhas, egoísmo. Jesus bateu na mesma tecla várias vezes. Nós precisamos parar de pensar em nós e pensar no próximo. Precisamos mudar de atitude. Essa é a máxima de Jesus. Continuando. Suas palavras mesquinhas ou más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Ou seja, muitas vezes cometemos atos pretéritos errados. Magoamos aquele que nos amava. Magoamos aquela que cuidava de nós. Acabamos vindo em uma situação difícil, em uma situação com problemas,
com dificuldades. Vocês conseguem ver alguma semelhança com Jesus? Total semelhança. Tudo que ele fala aqui está no Evangelho de Jesus. Tudo, tudo, tudo. Seremos julgados, a nossa consciência nos julgará através do nosso comportamento de hoje. Ah, mas aquela pergunta, o que eu serei na vida futura? Diga-me como és agora, que eu te direi como serás no futuro. Se eu tenho uma vida regrada, eu procuro me controlar, eu procuro trabalhar no bem, eu procuro não magoar o irmão. Veja o que eu estou dizendo, procuro não magoar, porque magoaremos eventualmente. Eu procuro trabalhar, ajudar, colaborar, ou no centro, ou com um familiar, com aquele que necessita, enfim. O que acontece? Eu estou plantando rosas para colher rosas amanhã. Porém, se eu plantar espinhos, se eu plantar a discórdia, se eu plantar as dificuldades, se eu plantar maldades, o que vai acontecer comigo amanhã? Eu vou colher o que eu estou plantando. Muito bem. Então, Zoroastro já dizia isso e mostrava que Jesus, 1000 anos depois, viria revogar ou trazer ensinamentos, continuar com os ensinamentos. A gente sabe que a natureza nada dá saltos. Tudo acontece com planejamento. Tudo está de acordo com a norma que o Pai, nosso Deus, nosso Criador, prevê. Então, todos esses filósofos e pensadores da antiguidade já vinham trazendo informações, já vinham regando nossas mentes, para quê? Para que no futuro a mensagem de amor, a mensagem, o ensinamento máximo, que a reencarnação é sim um fato verídico, um fato normal a todos nós que estamos nessa escola evolutiva, aconteceria. Aí a gente pula lá para Pitágoras. Não é o teorema de Pitágoras, dos triângulos que ele ensinou, trigonometria, nada disso. Pitágoras era um famoso filósofo na Grécia. E ele diz que a alma nunca morre, mas recomeça uma vida nova. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. Aí ele continua dizendo que a alma sai de um corpo, ora perfeito, ora saudável, se bem que se eu não utilizei esse corpo para o bem, eu posso voltar num corpo com dificuldades. Ele diz que eu posso encarnar nesse momento com umas qualidades e eu já me formei naquelas qualidades, entre aspas. Então, a minha próxima encarnação, eu necessitarei de uma outra forma, humana, obviamente, tanto homem quanto mulher, para continuar a vivendo ou a melhorar na minha escola evolutiva. Perguntamos para os homens, que não estão dormindo ainda. Vocês acham que vocês já encarnaram como mulheres antes? Quem acha que sim, levanta a mão. Todo mundo? Primeira vez que eu pergunto isso, que todos os homens levantam as mãos. E as mulheres? Vocês acham que vocês já encarnaram como homens antes? Todo mundo? Acho que eu vou embora. Vocês sabem tudo de reencarnação? Já posso ir embora, tudo sabe. Mas essa é a realidade. Só existem... Imaginem, por exemplo, dar à luz. Essa é uma experiência que nenhum de nós, homens, vai ter nem ideia do que seja. Nem que as mulheres tentarem explicar por A mais B o que é dar à luz, nós não conseguiremos compreender, nem chegar perto do que é dar à luz. Concordam ou discordam? Porque é um ato que o homem não tem ideia. Um deles, né? Porque o homem não tem ideia de nada. O homem não tem ideia de nada, para falar a verdade. Fala para falar, não sei, não, tô bem. Meu amor, tudo bem? Tudo bem. Tá bem? Tá feliz? Tô feliz, tô feliz. O homem não consegue se expressar muito bem as emoções. É normal isso no sexo masculino. Por isso que a mulher, ser mais evoluído, já consegue ser mais doce, mais meiga, já consegue, meu amor, eu te amo tanto. Meu marido, também. Fica tranquila, te amo bem bastante, isso aqui é um coração. Ou seja, é normal, gente, é normal acontecer isso. Por isso que precisamos de vidas em ambos os sexos. Para a gente conseguir aprender essas dificuldades, essas sensações, essas experiências que somente um ou o outro nos dá. E ainda a gente continua.
Pitágoras, após Pitágoras, um dos Budas, em 562 a.C., ele diz que os seres humanos que se negam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, se apegam, demasiado aos valores materiais, são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Jesus, muito sabiamente, já nos diz que é muito mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico passar ou ir para o reino dos céus. Ele sabia que quando temos muito dinheiro, muita fortuna, é muito mais fácil de a gente se perder, a gente esquecer a vida espiritual e dar só valor para a vida material, para a fortuna, para as posses. E esquecermos que somos seres imortais, que esta é uma existência apenas, e temos várias outras. 500 anos antes de Cristo. Aí vamos para o povo judeu. Dentro do judaísmo, há uma vertente que chama-se Cabala. Em 500 anos antes de Cristo, a Cabala só era ensinada para aqueles que eram iniciados no judaísmo. Nem todos os judeus naquela época tinham acesso à Cabala. E a Cabala também trazia conhecimentos sobre reencarnação, conhecimento sobre energia do corpo. Imagina que isso aqui é um corpo, tinha os pontos energéticos, né, como hoje aprendemos, são os centros vitais, com André Luiz. A Cabala já existia. Os judeus, então, os iniciados, aqueles que tinham conhecimento, os intelectuais, conheciam a teoria da reencarnação. A gente vai lá para Sócrates, um dos precursores de Cristo, onde a sua filosofia, um pouco mais de 400 anos antes de Cristo, diz que ele estava convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Há um fato muito curioso de Sócrates, que eu vou contar em 2 minutinhos. Todo mundo sabe que Sócrates foi morto pelas suas teorias revolucionárias. E aí na prisão, já no calabouço da prisão, prestes a ser decapitado, como aconteceu com Sócrates, chegou um dos seus filósofos, um dos seus seguidores. Mestre, eu subornei o guarda, sai comigo, eu vou te deixar livre. Aí ele disse, para quê? Eu sou livre. Não, mas sai comigo, mestre. Eu consigo que o guarda deixe a porta aberta após a meia-noite, após a noite, e conseguiremos sair. Aí ele diz, mesmo que meu corpo morra, as minhas ideias nunca morrerão. E se eu isto fizer, se eu isto subornar, se eu seguir os seus conselhos, eu estou indo contra a tudo aquilo que eu preguei, a tudo aquilo que eu pensei ser o justo, o honesto, o verdadeiramente do Criador. E ele continuou ali e foi, enfim, morto, assassinado pelas suas ideias. Porém, Sócrates hoje continua vivo na mente de todos aqueles nós que vamos até uma livraria, que abrimos um de seus livros e tomamos conhecimento da sua filosofia, que foi uma das precursoras da época de Jesus. O seu seguidor mais em afinco, Platão, dizia que o espírito, todos nós, somos criados antes que o espermatozoide e o óvulo se ajuntem. Antes que a célula mãe se forme. Muito antes já somos criados. Mesma coisa que nos diz André Luiz em A Evolução entre Dois Mundos. Ou seja, antes de Cristo. Aqueles que procuravam conhecimento, já existia disponível a reencarnação. Essa ideia, esse conceito de que nós não somos uma vida. Nós não temos apenas uma vida. Somos muito mais que isso. Nossas almas viverão depois que nossos corpos padecerem. A gente continua e vai lá para frente. Marcus Túlio Cícero, um dos imperadores romanos, antes de Cristo ainda, dizia que outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando crianças aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não as estão aprendendo pela primeira vez, e sim relembrando, como dissemos no começo do nosso bate-papo. Ou seja, antes de Cristo, já imaginava que as crianças que aprendiam algo muito rápido já tinham conhecimentos prévios. Imaginem hoje, se Marcos estiver vivo, ou estiver vendo as crianças índigo, ou as crianças
hiperdotadas, superdotadas, que já falam 4, 5 idiomas sem nunca ter aprendido. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa fantástica. E uma vez, eu perguntei, Rubens, onde você aprendeu inglês? Ele fala muito perfeito inglês. Mora no Brasil. Onde você aprendeu inglês? Ele estudei no FISC. Tudo bem, passou. Aí um dia encontrei com ele no centro espírita. Nós participávamos de um centro muito longe de casa. Rubens, também sou espírita, assim, assim, assim. Aí ficamos ainda mais amigos, que eu já gostava dele do trabalho, ficamos ainda mais amigos pela doutrina espírita. E um dia ele me reverenciou, me confidenciou que ele aprendera inglês sem saber. Ele falava inglês, obviamente, com sotaque, porque as fonéticas não estavam acostumadas às suas cordas vocais, pois ele falava inglês sem aprender. Nunca tinha aprendido inglês e falava inglês. História magnânima? Não. Conhecimento que ele previamente trouxe de uma encarnação passada. O motivo para isso? Não sabemos. Porém, o que Marcos Túlio já dizia é que naquela época já existiam crianças que tinham esses conhecimentos prévios, né? Sobre outras ou informações que não poderiam ter sido aprendidas naquela vida como crianças. A gente continua. Chega no Mestre Jesus. Chega na Boa Nova do Cristo, onde ele traz diversas passagens sobre reencarnação. E o que mais nos toca aos corações, onde ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Ele continua dizendo sobre a reencarnação de Elias, que já vinha vindo antes de João Batista. Dizia que aqueles que não renascerem do Espírito e renascerem da carne, ele traz várias passagens. Nós já vimos aqui, nesse final de semana, sobre reencarnação. Então, obviamente, que Jesus, para nós, é o modelo e guia da humanidade. Como os Espíritos colocam na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E, inusitadamente, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Pois Kardec indaga aos imortais qual é o modelo e guia de perfeição para a humanidade. Os Espíritos respondem, Jesus. Então ele, nosso mestre, nós procuramos seguir, também trouxe várias informações sobre a reencarnação. Aí a gente continua, porque a ideia do nosso bate-papo não é só falar de Jesus, é falar sobre todos aqueles que trouxeram informações sobre a reencarnação. Plotino, que escreveu as 9 Enéadas, um grande filósofo, traz alguns ensinamentos, onde um deles, importantíssimo, morrer é mudar de corpo, como os autores mudam de roupa. Atores mudam de roupa. Aqueles que já fizeram teatro aqui, sabem que ora fazemos um papel, ora fazemos outro, ora somos um vilão, ora somos um mocinho ou uma mocinha, ora somos apaixonados, ora somos assassinos. Ou seja, é a mesma coisa com a nossa vida. Nós vivemos várias encarnações, várias vezes, para chegar aqui. E grandes chances de terem sido as encarnações pretéritas, estávamos em piores condições. Então, imaginem, já não somos, né, aquela maionese toda hoje. Imagina as outras últimas. Vamos procurar na próxima sermos melhores, porque essa é a ideia. Falávamos na hora do almoço. Se quisermos saber o que seremos numa próxima encarnação, qual o método mais eficaz para fazê-lo? Você quer ser homem ou mulher na próxima encarnação? Você quer ser uma pessoa boa ou ruim? Claro, todos nós queremos, né? Todos nós queremos. Se eu quero ser uma pessoa boa numa encarnação futura, se eu quero ter felicidade, se eu quero ter prazeres, se eu quero ter amigos, se eu quero ter a doutrina espírita ainda comigo, qual é o meu dever nesta encarnação? Trabalhar, ajudar, auxiliar aqueles que sofrem, consolar aqueles que procuram consolo. Porque se lá na frente precisarmos de consolo, teremos aqueles que nos consolarão. Teremos a doutrina espírita, essa magnânime pedra de ensinamento que nos faz pessoas melhores, que nos abre os olhos da mente e do coração para continuarmos nesse progresso fundamental que é a nossa vida, a vida de todo mundo aqui na Terra, não somente os espíritas, mas todos nós, 6 e alguns bilhões de pessoas que aqui vivemos. Então, Plotino também continua com a ideia ou a teoria da reencarnação. Vocês ouviram falar aqui ontem
sobre o segundo concílio de Nicéia, ou quinto concílio ecumênico da Igreja Católica, que aconteceu em 553 depois de Cristo. Por quê? Porque embora Jesus não tenha mencionado em nenhuma passagem bíblica o termo reencarnação, naquela época os seguidores de Cristo tinham isso como conhecimento básico. Eles sabiam que viveriam outras vidas. Todos aqueles cristãos, seguidores de Cristo, sabiam que continuariam vivendo, teriam outras vidas. Porém, Justino, que era o imperador, em Constantinopla, vejam que o Império Romano já estava em decadência naquela época. Existia o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Justino, que era o imperador, casa-se com Teodora, uma ex-meretriz. E como as mulheres, um ditado muito importante para a vida de um casal. O homem é sempre a cabeça do relacionamento. Dizia minha sábia avó já. Sempre, em toda relação, entre homem e mulher, o homem sempre é a cabeça da relação. As mulheres, como assim? A mulher é o pescoço. É ela que dirige. Bem, vai para cá. Bem, compra isso. Amor, compra aquilo. Amor, faz isso. Amor, faz aquilo. Amor, vai aonde? Amor, vai ali. E os homens, claro, meu amor, claro, meu amor, claro. Aí líamos um jornal, lá em Boston, onde vivemos, 90 anos de casado, esse casal de Massachusetts. Aí o repórter perguntou, mas qual o segredo de 90 anos de casamento? Ele diz, é simples, eu faço tudo o que ela quer. Simples. Então, para os maridos, se quiserem continuar com o casamento, porque é o seguinte, homem sem mulher morre. Desencarna logo, logo. Vejam que, em uma idade futura, se os casais se separam, as mulheres continuam sozinhas, continuam bem, porque sempre estão felizes. Os homens acabam se entregando para aquilo outro e não vão para frente. Então, os homens, cuidem de seus relacionamentos. Façam tudo o que as mulheres quiserem. Porque esse é um segredo para uma felicidade num casal, 90 anos de casamento. Sempre. Ou seja, por que dissemos isso? Porque Teodora, ela sim que comandava o Império Romano do Oriente. Ela sim era a mulher que colocava na cabeça de Justino, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E ela, como uma ex-meretriz que era, veio de um trabalho noturno, a dama da noite, como diziam naquela época. Casa-se com o imperador. E todos os seus colegas de trabalho daquela época, imagina, ela pode, também posso. Começaram a falar que porque ela sim, porque ela assado, porque Teodora isso, porque era ex-meretriz, eu também podia. Aí o que ela fez? Acabou acontecendo como se diz, uma rebelião na cidade. Porque elas queriam, Teodora, tem que se auxiliar conosco, tem que nos ajudar. Elas queriam que Teodora fosse condizente com aquele comportamento, que já era refutado, que já era condenado pela humanidade. E Teodora, em um ato, não quero saber. Não quero saber o que eu fui numa outra vida. Deixa suas ex-colegas de trabalho de lado. Elas começam a ficar tristes com o ato, com o abandono de Teodora. E começam a rogar pragas, como acreditavam naquela época. Você, agora, vai passar, nas suas próximas encarnações, vai continuar sendo prostituta. Nas suas próximas encarnações, vai continuar sofrendo, etc. e tal. Aí ela, Teodora, muito vilã, muito tristemente, ordena a matança das 500 prostitutas de Constantinopla. Todas elas morrem. Aí a cidade inteira fica sabendo, há uma revolta em Nica, onde é uma cidade em volta de Constantinopla. Eles começam a rogar mais pragas ainda, Teodora, você reencarnará 500 vezes como prostituta. Imagine, reencarnar 500 vezes, fazendo a mesma coisa. 500 vezes. Continuam rogando praga. E aí ela ordena aquela revolta, matando 30 mil pessoas em volta de Constantinopla. Aí, o que acontece? Ela começa a colocar minhoca na cabeça do marido, porque a mulher faz isso também. Coloca um monte de minhoca de cabeça no marido para ele fazer alguma coisa. Bem, vamos trocar a cor dessa casa. A gente pintou no passado, mas não gosto do bege. Vamos pintar um tomzinho um pouquinho mais escuro. Acabei de pintar. Não, eu quero um outro tom. Acontece, muitas vezes. E ela fazia isso. Colocava minhocas na cabeça de Justino. E ele ordena, então, o concílio de Nicéia, passando para frente, colocando isso em prática. A gente continua ainda. Se a bateria estiver funcionando, fica melhor.
gente continua em alguns minutos. Obrigado, Thaís. Deu. Ah, eu sei. Sair da frente fica mais fácil. Um okzinho aqui. Pronto, muito bem. A gente vem pra cá. Aperta o play. Desculpem a falha técnica. A gente continua. Um poeta, Al-Rumi, poeta islâmico, ele também diz que estagiou por várias fases entre o mineral, o vegetal e o homem. Ele continua ainda. Leonardo da Vinci, onde diz que ele fatalmente não encarnará mais nesse mundo. Ele sabia, porque já havia conquistado, segundo ele, todas as capacidades que esse mundo oferece. Ele continua ainda, a gente continua, até um certo Dalai Lama, que dizendo que em todas as religiões, todas elas, se aceitarmos a crença da continuação de vida, ou da continuação da vida que nós temos, a prática religiosa se torna uma necessidade. Por quê? Porque precisamos estar melhores numa próxima vida. Precisamos ter conhecimento, ter oportunidades de trabalho nesta vida para pôr em prática na próxima. A gente vai lá para Voltaire, o escritor, filósofo iluminista francês, também diz que nascer duas vezes não é nada mais difícil que nascer uma vez só. Imaginem que nascer uma vez é um processo dificílimo. Imaginem que uma célula minúscula que o olho nu não consegue ver. Saímos ou nos tornamos esse corpo com 80, 100, 105 quilos, alguns, né? A gente consegue chegar e crescer e chegar nesse corpo. Um processo fantástico, ele dizendo que nascer duas vezes tem nada mais de difícil do que nascer uma vez só. Continuamos com Benjamin Franklin. E através de palavras de Divaldo Pereira Franco, onde nos diz que esse americano, Benjamin Franklin, um nobre contribuinte para a declaração da independência desse país, ele que toma conta, o que coordena todos os trabalhos espirituais que são feitos aqui em terras norte-americanas. Também era reencarnacionista, dizendo que ali existia o corpo de Benjamin Franklin, mas ele era muito mais que o corpo. Ele, a inteligência, continuaria, progrediria em outros corpos, em outras situações, em outras localidades. A gente continua. O próximo ainda, Frederico o Grande da Prússia, um dos reis da Prússia naquela época, hoje conhecida Rússia, também reencarnacionista, dizendo que logo sairia daquele corpo, morreria, desencarnaria. Porém, como ele estava convencido em que a natureza nada pode ser eliminado, os seus pensamentos, as suas teorias continuariam a estar vivas. Ele, o pensador, continuaria a viver depois daquele corpo. Chegamos até o druidismo. O druidismo era uma religião, uma seita, uma filosofia praticada por tantos, inclusive Allan Kardec. É o nome druida que ele pegou para utilizar como seu pseudônimo. O druidismo também temos informação de que eles eram reencarnacionistas. Embora acreditavam em dois deuses, o Deus dos céus e o Deus da terra. Um Deus era masculino e o outro era feminino. Existia uma comunhão entre os dois deuses. Nós sabemos que isso não é possível, porque se houverem dois deuses, quem é o Deus? Quem é Deus? E o terceiro Deus, o quarto, o quinto? Porém, esses irmãos acreditavam nisso. Não há muita informação, por quê? Porque eles não escreviam nada. Não acreditavam na escrita, e sim o boca a boca. Passavam suas informações de boca a boca. Kardec viveu muitas suas encarnações nessa época. A gente continua e vai lá para Goethe, o alemão, aquela figura literária famosíssima daquela parte do mundo onde existiam muitas dificuldades, muitos problemas, guerras, aflições, e ele dizia que voltaria várias vezes, que a alma do homem
é como água, que vai para cá, vai para lá, vem do céu e sobe para o céu, vem do céu em forma de chuva, ela decanta, ela entra em forma de vapor e volta para o céu. Ou seja, esse processo de vinda, encarnação, volta, desencarnação, vinda, encarnação, volta, desencarnação, resistia nesses pensadores, pessoas ilustres do século XVIII e XIX. A gente continua. Schopenhauer, o filósofo alemão também, que traz o budismo, que começa a trazer ideias budistas para o mundo ocidental. Também, sim, dizia que se um asiático perguntar uma definição da Europa, né, como é que ele pode dizer? E nós temos a informação, todos aqui somos imigrantes, ou a maioria somos imigrantes, quando saímos do Brasil, a primeira vez que visitamos os Estados Unidos, tinha alguma noção de como esse país é? Muito pouco, alguns tínhamos, mas a maioria, não. Vamos mais além ainda. Imagine se saímos daqui e formos lá para a Índia. Tudo é muito diferente. Tudo é muito diferente. É a mesma coisa que Schopenhauer disse, que quando encarnamos ou desencarnamos, é como trocamos de um país para o outro, da Ásia, do Oriente para o Ocidente. O ambiente muda, as condições, as relações mudam. Né? No Japão, por exemplo, você olhar para uma pessoa no olho é falta de educação. No Brasil, se não olhar, é falta de educação. Hã? Na Índia, isso aqui quer dizer, estou com fome. Na Itália, vamos nem dizer. Ou seja, mudamos de cultura, mudamos de comportamentos. Quando saímos de um país para um outro, de uma região do globo para uma outra região do globo, temos culturas distintas. A mesma coisa, a mesma maneira que temos quando vamos de um planeta para o outro, de uma encarnação para uma desencarnação. Honoré de Balzac, também um dos maiores nomes do realismo na literatura francesa, diz que todos os seres humanos experimentam vidas anteriores, em outras formas, em outros corpos, em outras condições. Continuamos ainda e chegamos em Allan Kardec. Chegamos em 1857. Mais ou menos, ou quase 6.400 anos depois das primeiras noções de reencarnação foram escritas. E o mestre lionês, traz com uma ave da inteligência, com nobre conceito, o que reencarnação na verdade é. Através de seus vários livros, não somente os 5 principais, mas toda a literatura, toda a obra de Kardec, é fundamental a leitura para o espírita. Aquele que necessita de conhecimentos, aquele que quer saber mais de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde iremos no futuro. A dica é que todos os livros de Kardec devem ser lidos, estudados, praticados, discutidos, trabalhados. Essa que é a ideia. Bom, a gente já falou sobre reencarnação, já todo mundo está cansado de saber de reencarnação, lá da época da antiga Roma, mas por que a gente reencarna então? Qual que é o motivo principal da reencarnação? Por que eu, Flávio, estou aqui hoje, nesse mundo, nesse país, nessa cidade, às 1:03 da tarde, falando com vocês? Qual que é o objetivo da minha vida aqui? Qual é o objetivo da sua vida, da sua vida, da sua vida, de nossas vidas em um todo? Qual é o objetivo? Progresso moral. Muito bem. Ela fez lição de casa. Ela fez lição de casa. Ou seja, mais importante, o primeiro mais importante objetivo da reencarnação, o aprendizado. Nós aprendemos quando convivemos. Aprendemos com um parente difícil. Aprendemos com uma situação que nos traz conflito. Né? A gente espia, muitas vezes, essa mão que cessou a vida de alguns irmãos. Nessa encarnação, eu nasço sem ela, para não fazer o mesmo. Muitos espíritos vêm em uma encarnação em condições dificílimas, sem membros inferiores ou superiores. Por quê? Porque em encarnações pretéritas cometeram suicídio. E nessa, com certeza, estarão livres dessa chaga que é o suicídio. Ou seja, expiação e, obviamente, o progresso moral e espiritual. Porque todos nós aqui, como Kardec já disse, procuramos a felicidade. Todos nós procuramos o consolo em horas difíceis. Todos nós procuramos essa paz interior que somente o Mestre Jesus, que somente o Espiritismo abre nossos pensamentos, abre nossos corações para sabermos tratar o irmão, mesmo que não concordamos com suas atitudes,
Sabemos tratar o irmão com caridade, com assistência, com amor, olhando nos olhos dele, dizendo, eu te amo. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado, vocês, por me escutarem. Muito obrigado por aqueles que não dormiram. E a gente vai lembrar, terminar ou encerrar com ele, com o governador do nosso planeta. Com aquele que diz que na casa do Pai existem muitas moradas. Não somente aqui estamos, porém continuaremos outras tantas vidas em outros tantos países. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a paciência de vocês, aos amigos do Encontro Espírita em Atlanta e principalmente agradecer a Deus